Boa noite, queridos, mais uma vez. É um grande privilégio, uma alegria estar aqui com vocês reunidos como igreja, louvando e adorando ao Senhor. E também é um momento de grande temor e temor para mim, porque estamos diante da palavra do Senhor e ela será exposta hoje. Então vamos dar continuidade na série de sermões que a gente iniciou em dezembro do ano passado, em Josué. No livro de Josué é o livro que a gente está estudando semanalmente, pela graça de Deus. Então a gente vai recapitular um pouco, né, alguns acontecimentos até então, para a gente poder contextualizar antes de iniciarmos a leitura do capítulo de hoje. Então, vemos que a campanha militar israelita tem avançado bastante com a conquista para conquistar a terra de Canaã. A cidade de Ai, a cidade de Jericó anteriormente, depois a cidade de Ai, foram destruídas, correto? E os Josué e os israelitas, eles haviam destruído essas cidades. E como vimos no último domingo, toda a congregação se reúne em frente ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim para ler tanto a bênção como a maldição da lei de Moisés. E ali eles reafirmam as promessas do Senhor. Então imaginem comigo o grande alarido que foi esse acontecimento. Toda a congregação reunida na frente desses montes. Josué ele faz um altar, ele faz sacrifícios para o Senhor e ali ele faz a cópia da lei de Moisés também. E esse evento chama muita atenção. Né, porque a fama de Israel estava crescendo desde a saída do Egito e agora com o início da conquista de Canaã, isso chama a atenção dos habitantes que estavam ali a oeste do Rio Jordão, toda aquela faixa que a gente vai ver que é a terra de Canaã. E esses reis decidem então unir forças para poder guerrear contra a investida israelita. Então é aqui que eu quero que vocês me acompanhem, né? Acompanhem a narrativa de hoje. O tabuleiro da terra prometida está montado. As peças estão colocadas, né? De um lado a gente vê os reis se ajuntando numa união inesperada, mas de urgência, para poder ter algum combate e não entregar a terra de mão, eles resistem, né? Então, de um lado tem os reis se ajuntando de um mesmo exército, do outro temos o exército israelita, o povo de Deus com a sua promessa. Mas é aí, nesse meio, surgem novos personagens, novas peças aparecem nesse tabuleiro. E quem são essas peças? Quem são eles, os personagens que aparecem? Os habitantes de Gibeão, os gibeonitas. E é aqui, queridos, que a narrativa, que até então vinha de uma sequência vitoriosa de batalhas, ela dá uma pausa nessa batalha, eles se assossegam, né, aquietam e dão uma pausa para poder então ser um palco de um grande espetáculo. A plateia, Josué e os israelitas. Esses são o público. E quem são os atores? Os gibeonitas. E o Senhor deixado de lado. É isso que a gente vai ver no texto de hoje, queridos. Se puderem, abram a palavra do Senhor em Josué 9, capítulo 9 do livro de Josué. Todos encontraram, queridos? Vamos fazer a leitura então. A palavra do Senhor diz assim: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel.
Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos. Calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, e tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Zefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. E então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bem e certo. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram.
Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheu. E aqui chegamos no fim, no desfecho desse acontecimento narrado em Josué 9. Vemos que a fama dos israelitas estava crescendo bastante, pois, assim como mencionado no capítulo anterior, eles reafirmam a promessa do Senhor e os israelitas declaram em alta voz que a lei de Yahweh, a lei do Senhor Deus, era a lei de toda a terra de Canaã e não haveria outros governantes nela, somente Israel. E o Deus de Israel estaria no meio deles. E quem eram os reis que souberam desses acontecimentos? Quem eram eles? O próprio texto vai dizer. Eles eram heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Às vezes são uns nomes estranhos para nós que não estamos acostumados, mas em resumo é uma mistura de etnias dessa terra de Canaã. Então tinham várias etnias e eram esses os povos que se reuniram. Tá? Eles moravam onde? Toda aquela faixa da terra de Canaã tinha o rio Jordão e a oeste tinha essas regiões montanhosas. Então, desde o sul até o norte da Palestina e como limite o Mar Grande, que é conhecido hoje como Mar Mediterrâneo. Mas para diferenciar os grandes uniões de água, rios, enfim, mares, eles chamavam de Mar Grande, para diferenciar do Mar da Galileia e o Mar Morto, por exemplo. Mas aqui é o mesmo mar, é o Mar Mediterrâneo. Essa população dos reis cananeus acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. E a religião deles, basicamente, se resumia em dois conceitos. O primeiro era que esses deuses, essas divindades desses reis, eles se comunicavam diretamente, eles acreditavam que as forças da natureza era a comunicação dos deuses deles. E para que eles pudessem responder a essas comunicações, eles faziam, o segundo conceito, eles faziam rituais. E esses rituais geralmente eram pagãos, envolvendo prostituição e engrandeciam a depravação do homem. Então já imaginavam comigo como que era a situação desses povos. O pecado estava deliberadamente ali entre eles. E é isso que, quando a gente vê esse contexto, faz todo sentido o que está em Deuteronômio 7, que a justificativa clara para o Herem do Senhor era plausível. E como diz Deuteronômio 7, dos versículos 2 ao 6, vou fazer a leitura. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. Então o povo de Israel era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser santo, escolhidos para santificação. Então eles deveriam refletir essa santidade de Deus. E isso envolvia aniquilar. É isso que traz o Herem, aniquilar a corrupção e extinguir todo o pecado. Então, continuando, cada rei governava essas cidades, e essas cidades eram pequenas, menores em comparação com grandes impérios, como o Egito, por exemplo, o Império Hitita da época, que estava em ascensão também.
mas elas eram pequenas cidades e mantinham por si. Tinha legislação própria, seus reis, por exemplo, e eram cercadas por muros. Essas cidades eram chamadas de cidades-estado. E geralmente elas se guerreavam entre si e ocasionalmente elas faziam aliança quando surgiam, por exemplo, inimigos em comum. E nesse caso, a gente vê que o povo de Israel era esse inimigo. Então eles vão se unir, esses povos eles se unem em comum acordo. Então o texto diz que eles ficaram sabendo disso, foram informados, tomaram ciência da investida militar israelita. E qual que foi a resposta deles no versículo 2? Se ajuntaram de comum acordo. Se ajuntaram como o mesmo exército, em outros textos vai trazer essa ideia, como o mesmo exército. Mas aqui não era um exército só. Mais para frente, nos próximos capítulos, no capítulo 10 e no 11, por exemplo, a gente vai ver os exércitos do norte e do sul. Então eles se unem, mas são dois grandes exércitos. Mas a ideia aqui é que eles se unem de comum acordo para ir contra o povo de Israel. E eles fazem uma aliança e dizem algo como: escutem aqui, um tal de Josué com seu exército, eles estão querendo invadir nossa terra, tomar nossas cidades. E não tem meio termo para eles não. Jericó e Ai já se foram. E pelo rumo das coisas, provavelmente nós somos os próximos. Então o melhor se fazer é juntar nossas tropas. Então eles fazem essa aliança como se ajuntam como um só exército, o mesmo pensamento para irem contra a investida de Israel. E ali, na sequência, nos versículos 13 ao 13, a gente vê um outro plano. Os gibeonitas, que habitavam na região de Gibeão, que era uma região montanhosa, eles também estavam cientes desses últimos acontecimentos, tinham noção de que o povo de Israel estavam investindo sobre Canaã e que eles também estavam no mesmo pacote. Eles também seriam alcançados, destruídos. O Herem iria alcançar eles também. Mas, ao invés de se aliarem com estes reis, os 6 reis aqui, desses 6 povos, os reis desses 6 povos, eles fazem um outro tipo de investida. Eles utilizam de astúcia. Eles elaboram um plano ardilosamente ensaiado, em seus mínimos detalhes. Os gibeonitas, convencidos de que o exército israelita não poderia ser vencido, eles decidem enviar homens para que pudessem se passar por embaixadores e pudessem fazer um acordo de paz com o povo de Israel, garantindo assim sua sobrevivência. E nota, a região de Gibeão ficava a aproximadamente 40 quilômetros do arraial, do acampamento do exército em Gilgal, de Josué e os soldados. Se fosse dar uma caminhada, dava aproximadamente 3 dias mesmo de caminhada, essa distância. Uma região montanhosa, então um pouquinho de dificuldade para andar. Mas era esse cálculo, mas basicamente 3 dias de caminhada. E os habitantes de Gibeão e de outras 3 cidades que são mencionadas aqui, que é Sefira, Beerote e Kiriat Jearim, eles são chamados na passagem de heveus, que faz o mesmo parte dessa etnia, dessa mistura étnica e variedade étnica da terra de Canaã. E, enfim, basicamente eles compunham essa rica diversidade de povos ali que moravam e habitavam na terra de Canaã. Mas ele tinha uma noção da situação que eles estavam. Sabiam muito bem que faziam parte do povo de Israel, que o povo de Israel iria destruir e que não seria possível, então, fazer alguma aliança de paz com eles, sendo um povo que morava na terra de Canaã. Já viram, então, né? Estão imaginando. O plano deles era basicamente assim: reúnem um tanto de gente, algumas pessoas, eles amontoam uns sacos velhos sobre seus jumentos, eles levam consigo odres de vinho velho, rasgados e remendados,
e calçam sandálias velhas e se vestem com roupas velhas também, remendadas, e ajuntam pães secos e mofados, bolorentos. Então eles juntam todos esses utensílios. Os atores estavam devidamente trajados, né, com seus figurinos, com as suas roupas e com os seus objetos. Quem aí já teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro? Já assistiu uma peça de teatro? A literatura, os registros históricos contam que o teatro surgiu na antiga Grécia, no século VI a.C., na cidade de Atenas. Eu penso diferente, queridos. Eu acredito que o teatro tenha surgido na escola de teatro gibeonita, aqui da terra de Canaã. Brincadeiras à parte, queridos, mas eu fico imaginando muito bem os anciões repetindo para eles as falas. Olha, vocês vão fazer dessa forma, repitam novamente. Não, precisa ser mais convincente. Eles ensaiam, até que aquela mensagem pareça convincente. Então chega o dia da apresentação e lá está o povo de Israel. Eles atuam de forma dramática, eles chegam, a comitiva dos gibeonitas chegam até eles. Eles são convincentes, em seus rostos, em seus semblantes, demonstram cansaço, em suas palavras fadiga. Eles conseguem atuar de uma forma que possa ser convincente. Então eles vão dizer algo mais ou menos assim: somos embaixadores de uma terra muito distante daqui, e viemos trazer novas de paz, queremos fazer uma aliança com vocês. De início, a gente vê que o texto traz que Josué e os homens de Israel, os líderes, eles demonstram uma resistência, né? Eles respondem aos gibeonitas que eles poderiam estar mentindo, eles desconfiam de primeiro momento. Então, perguntam novamente para eles, eles reforçam: somos seus servos. De uma forma mais dramática, eles conseguem ainda continuar aquela conversa. Josué repete: de onde vocês vêm, quem são vocês? E eles repetem: somos seus servos, ficamos sabendo dos feitos do seu Deus. Então eles utilizam o Senhor nesse terceiro argumento, reforçando ainda mais. Falam com eloquência, falam bem, sabem atuar. E eles falam sobre o que Deus havia feito e que tais notícias chegaram até a terra deles. O plano era muito bem elaborado, concordam, queridos? Em seus mínimos detalhes. E aí afirmam ser de uma terra distante, mentem sobre suas roupas, mentem sobre si mesmo, alegando estarem em uma missão oficial de paz, quando na verdade eles estavam, trazendo uma mentira, né? Chamam a si mesmo de seus servos, quando na verdade eram inimigos de Israel. E como se não bastasse, queridos, blasfemam contra o Senhor. Diferente de Raabe, como vimos nos primeiros sermões, essas pessoas não haviam depositado sua fé no Senhor. Elas agiram de forma astuta, como o próprio texto diz, não mencionar as vitórias recentes de Israel. De fato, eles foram muito inteligentes, porque era impossível, por exemplo, um acontecimento tão recente como a destruição de Jericó e Ai, chegar naquela época. Para chegar uma notícia demorava muito. Então imagine uma terra muito distante chegar a essas notícias. Então eles não mencionam os acontecimentos recentes, mas mencionam os acontecimentos lá da saída do Egito até então. Então, de fato, aquele plano todo parecia convincente e fazer sentido para aqueles homens, o Josué e seus líderes, os líderes de Israel. O relato da fraude, queridos, ela pode até acontecer com alguns traços cômicos. Às vezes eu falando na leitura que vocês podem ter imaginado a cena deles investigando todo o material que aqueles gibeonitas trouxeram, aqueles pães, verificando, certificando, algum tanto de gente conversando sobre a distância para fazer sentido. Imaginem toda essa cena, né? Mas isso nos mostra uma triste realidade em que os israelitas estavam
se metendo, eles estavam sendo enganados, estavam caindo no engano. E aqui está uma primeira aplicação para nós, né? Os cristãos, queridos, nós, crentes, estamos em guerra, assim como Josué e os israelitas estavam em guerra física mesmo, que até hoje mesmo, o mundo, né, oferece guerra, está em guerra, mas a nossa guerra, a guerra cristã, é espiritual, queridos. Nós estamos em guerra, estamos enfrentando as hostes espirituais. E aqui, queridos, o engano é a principal artimanha do nosso inimigo. Satanás é ardiloso. Ele mesmo é capaz de se transfigurar em um anjo de luz e convencer a muitos. É o que 2 Coríntios 11:14 vai trazer. Ele costuma utilizar seus embaixadores, ministros que são simpáticos, calorosos e espirituosos a fim de transmitir uma mentira, distorcendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e assim enganando a muitos. O inimigo, muitas vezes, querido, ele não vai se aparecer como um lobo devorador, com suas garras e suas presas. Muitas vezes, querido, ele vai vir com uma mensagem muito doce, como uma coceirinha nos ouvidos, falando aquilo que você quer ouvir. E olha só esse perigo, queridos. Tais pessoas jamais admitem que estão distorcendo a verdade. Eles não vão admitir. Eles não vão admitir que estão mentindo, que estão distorcendo a verdade. Isso é perigoso. Externamente, porque eles utilizam desse artifício de serem falsos mestres espirituosos, transmitir algo externamente. Esses mestres, eles podem até utilizar disso, dessa posição vantajosa para poder transmitir e propagar suas mentiras. Eles utilizam-se assim como os gibeonitas da bajulação. E ali, queridos, a gente vai para o ponto principal dessa narrativa nos versos 14 e 15. E no versículo 14 é o clímax, é o ponto mais alto, é o ponto-chave. Aqui, queridos, quero que vocês se atenham comigo, porque os israelitas, eles não pedem conselho ao Senhor. Eles acatam os alimentos dos gibeonitas, eles fazem a aliança de lhes poupar a vida e com um juramento em nome do Senhor. E esse momento é muito triste, queridos, é triste porque novamente Josué e os israelitas cometem o mesmo erro de não consultarem o Senhor, não mencionam o Senhor aqui, ele é deixado de lado. O grande problema é que esse acordo ele cria uma tensão teológica, porque o Herem exigia destruição total, mas uma aliança em nome do Senhor exigia fidelidade total. Estão entendendo o caminho aqui, queridos, em que os israelitas estavam entrando? A ênfase aqui, queridos, nesse versículo é que eles não consultaram o Senhor. Ao confiar em seu próprio entendimento, Josué e os israelitas acabam sendo enganados pelo plano ardil dos gibeonitas. E aqui a gente chega à nossa grande verdade. A grande verdade do sermão se resume aqui, esse pequeno trecho. Eu separei, está ali. Quando não buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas e não confiamos nele com todo o nosso coração, nos apoiamos em nosso próprio entendimento e somos suscetíveis ao engano. Josué e os líderes de Israel foram impetuosos, precipitados demais, agiram sem pensar direito, pensaram muito nos que os seus olhos e suas mãos apalparam, mas não em buscar o Senhor, não em esperar no Senhor. Eles não detiveram para consultar o Senhor, preferiram agir pelas aparências e não pela fé em Yahweh, no Senhor. Eles ouviram atentamente o discurso dos gibeonitas
e examinaram as evidências que eles trouxeram nas suas mãos, nas suas bagagens, nos seus jumentos, e concluíram que aqueles homens estavam dizendo a verdade. Os israelitas confiaram em seus próprios sentidos, examinaram as provas cuidadosamente, discutiram entre si a questão e por fim chegaram a uma mesma conclusão. Confiaram na lógica e não no Senhor, e não na vontade do Deus Altíssimo. Na Antiga Aliança, queridos, eu faço aqui um adendo, como que o povo de Israel consultava o Senhor? Ele, através de oráculos, o povo de Israel lançavam sortes para então saber qual era a vontade sobre um assunto específico. E costumeiramente eles faziam isso através do Urim e do Tumim. Tá? Basicamente era o seguinte: existia o sacerdote, ele vestia uma roupa sacerdotal, chamada de estola sacerdotal. E nessa estola, 12 pedras preciosas eram dispostas em 4 fileiras de 3, em seu peitoral. Então tinham 12 pedras e eram esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Isso está em Êxodo 28, 21. E essa roupa, esse peitoral também era chamado de peitoral do juízo, provavelmente por carregar 2 pedrinhas chamadas Urim e Tumim, uma clara e uma branca e uma preta. E essas pedras eram utilizadas para consultar a vontade do Senhor para um assunto específico. Seja para sim ou para não, eles consultavam o cuidado soberano de Deus para uma orientação ao seu povo. Diante do plano dos gibeonitas, Josué e os líderes de Israel poderiam ter utilizado desse recurso que o Senhor tinha dado para eles. Provavelmente não vamos saber qual seria a resposta do Senhor, porque aqui aconteceu de outra forma, mas podemos especular que se nesse caso, porém é provável que mesmo assim, mesmo eles utilizando do Urim e do Tumim, os gibeonitas fossem poupados. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos? A ordem do Senhor de não fazer aliança com tais povos era para que o povo de Israel não se desviasse do Senhor. Era para que eles não fossem instigados a pecar e seguir seus deuses, concordam? Mas, se eles se arrependessem, a gente viu isso nos capítulos anteriores, se o povo que ficou tanto tempo vivendo dessa forma se arrependesse, o Senhor foi muito longânimo com eles, paciencioso. Se esses povos se arrependessem, o Senhor mostraria misericórdia. O Senhor com certeza teria aceitado eles, porque a gente viu isso no Senhor utilizar misericórdia para todos aqueles que buscam salvação nele. Vimos isso com Raabe e mais tarde na Bíblia a gente vai ver isso com os moradores de Nínive, uma cidade completamente entregue ao pecado, em Jonas 3:10. Seja como for, queridos, a gente viu o que de fato aconteceu, mas seja como for, a decisão final pertence ao Senhor e não aos homens. Não é aos homens que decidem. O Senhor não poderia ter deixado essas decisões para eles, para o povo de Israel. Ele é o único capaz de sondar os corações no mais íntimo, no mais profundo ser de cada um. Israel foi enganado pelo plano astuto dos gibeonitas, não porque pelo próprio mentira, mas porque eles não consultaram o Senhor. Eles ouviram toda aquela fala, ouviram atentamente, mas decidiram agir pelos seus sentidos. Se os israelitas tivessem feito uma pausa a fim de pensar, ponderassem de fato todo aquele argumento com calma e consultassem ao Senhor sobre aquele plano diante deles, possivelmente teriam então concluído que tudo isso não passava de uma grande farsa. Em sua pressa, Josué e os líderes de Israel pecaram contra o Senhor, porque eles fizeram uma aliança com estes povos, os povos a quem eles deveriam destruir, e não poderiam desfazer esse pacto. O fracasso de Israel, queridos, não deve ser tratado como uma simples brecha nas orações ou devocionais diários, Existe um problema mais profundo aqui. O fracasso de Israel
nos revela excesso de autoconfiança. É aqui que mora o perigo. Muitos líderes cristãos, muitos crentes, assim como Josué, cometem erros desastrosos, terríveis, quando se deixam de separar um tempo para buscar o Senhor. Às vezes você pode pensar aí, né, que não agiria dessa forma, que como o povo de Israel agiu, né, que vocês talvez agiriam de forma diferente. Eu não tenho tanta certeza, queridos, não tenho certeza de mim também. Eu acho que eu faria o mesmo aqui. Devemos tomar muito cuidado, porque provavelmente agiríamos da mesma forma, ou até mesmo pior. Porque isso se aplica a nós nos dias atuais. Quantas vezes a gente deixa de examinar as Escrituras? A Bíblia? A palavra do Senhor? Quando decidimos não deixar o Senhor decidir por nós, mas nós decidimos o que a gente quer da nossa vida. Quantas vezes deixamos de buscar o conselho do Senhor, do sondador de corações, aquele que conhece de fato o íntimo de cada ser? Quantas vezes damos atenção aos sussurros dos nossos corações? E somos convencidos pelas bajulações de nossos desejos mais egoístas. Fazemos tantos planos, né? Deixamos o Senhor de lado. Então, eu não preciso do Senhor para fazer essa decisão aqui. O Senhor não precisa, é uma decisão que está muito fácil aos meus olhos. Está bom, visível aos meus olhos, é coisa boa. Está me trazendo paz, aquilo que vem de paz, de fato é algo bom. Para que eu vou pedir conselho se ele está vindo em paz? Então, de fato, vem do Senhor. Então, não há necessidade nenhuma de consultar o Senhor para isso ou para aquilo, e assim por diante. Cuidado, queridos, isso se aplica a mim. Devemos tomar cuidado, porque nem sempre o que vem com promessas de paz, de fato o é. De fato é uma mensagem de paz. Os gibeonitas vieram com um argumento muito convincente, cuidadosamente ensaiado, que convenceu até mesmo Josué. E vejam que aqueles homens estavam recentemente fazendo uma reafirmação da lei do Senhor, da lei de Moisés, em frente ao Monte Ebal. Eles estavam firmes na palavra do Senhor, na lei de Moisés, e caíram no engano. Queridos, nosso coração é muito enganoso. João Calvino disse uma vez que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Devemos tomar cuidado com a paz do diabo. Tiago 1,5, como a gente acabou de ler na leitura bíblica, nos diz para pedirmos ao Senhor a sabedoria que Ele prometeu nos dar. Precisamos buscar a vontade do Senhor nas Escrituras. É na palavra de Deus, a Bíblia. É a Bíblia, a palavra do Senhor. É ali que encontraremos conselho vinda da boca do próprio Deus. Precisamos lê-la, queridos, estudá-la, meditá-la, respirá-la. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É isso que diz o Salmo. Somente assim, queridos, é que podemos andar de fato na vontade do Senhor e não sermos enganados pelos nossos corações. E ali a gente entra no desfecho da narrativa após esse acordo, nos versos 16 até o final. Vimos que a encenação dos gibeonitas tinha dado certo, seu plano astuto havia funcionado. Lendo e estudando essa passagem, eu pude imaginar com os habitantes de Gibeão, voltando, retornando para suas cidades, pomposos e contentes de que conseguiram de fato fazer essa aliança, e dizendo a seus líderes a seguinte frase: "Não contavam com minha astúcia?" Aos meus irmãos cubanos, não sei se eu falei sotaque, peço perdão, mas essa frase eu acho que a maioria deve conhecer.
não contavam com a minha astúcia é de um famoso personagem chamado Chapulin Colorado, criado por Roberto Gomes Bolanhos na década de 70. Ele, diferentemente de outros heróis, né, ele é uma paródia, muito famoso na TV latino-americana. As crianças talvez não conheçam, mas a minha geração e a geração dos meus pais, com certeza, viu muito esse personagem, né? E ele utilizava, diferentemente de força, poderes extraordinários, ele utilizava criatividade, improviso, coincidências felizes e, muitas vezes, uma surpreendente astúcia. É justamente nesses momentos que ele soltava essa frase, não contavam com a minha astúcia. O contraste aqui, queridos, é que esse personagem, ele dizia isso como se ele tivesse todo o controle em suas mãos. Tudo estava a seu controle, desde o começo, como se fosse um estrategista brilhante, que previu cada detalhe. Possivelmente os gibeonitas estavam seguros desse engano, que eles conseguiram aplicar no povo de Israel, e sabiam que a aliança com eles não era possível ser desfeita. E apesar disso, eles não previram que o Senhor, que o povo de Israel tinha deixado de lado nesse episódio, o povo do Deus que eles haviam enganado, ele tinha e tem o poder e o controle sobre todas as coisas, mesmo sobre esse plano ardil dos próprios gibeonitas. 3 dias se passam. Longe do perigo de Israel, é bem provável que os embaixadores dessas terras não tão distantes assim tenham admitido o que haviam feito. Talvez estavam se gabando, talvez alguém tenha ouvido que os habitantes de Gibeão se alegraram com o feito, ou talvez um espia do próprio povo de Israel que estava retornando sua ronda sobre a terra, tenha ouvido falar desses povos se alegrando com o que tinham feito e reportaram para Josué. Ou talvez, com medo da próxima investida israelita, que eles estavam bem próximos ali, foram lá e avisaram: olha, vocês não podem nos atacar, porque vocês fizeram um acordo de paz em nome do seu Deus conosco. É possível imaginar a vergonha e a humilhação nos rostos de Josué e do povo de Israel. Esses líderes eram homens de palavra. E não é só isso, queridos. A gente acabou de ver hoje mesmo que não devemos usar o nome do Senhor em vão. Não devemos jurar o nome do Senhor em vão. Devemos ter respeito e reverência com o nome do Senhor. Quebrar um juramento como esse teria levado a usar o nome do Senhor em vão, e eles colheriam duras consequências que de fato colheram séculos depois no reinado de Davi, quando uma fome que durou 3 anos, que revelava uma culpa de sangue sobre a casa do rei Saul, por ter matado os descendentes desses gibeonitas. A gente vai ver isso em 2 Samuel 21. Queridos, não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Então, em 3 dias de caminhada, percorrendo esses 40 quilômetros, os israelitas chegam até essas cidades, as cidades dos heveus, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os atacam, porque eles haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. E o resultado, toda a congregação murmurou contra estes líderes, contra os chefes. Os israelitas murmuraram contra a decisão de seus líderes. Essa aliança custou muito mais os despojos que provavelmente, sem essa aliança, o povo de Israel, os soldados, iriam recolher após a destruição dessas cidades. E eles não poderiam mais pegar esses despojos, com certeza, mas isso custaria algo muito mais caro. Porque vimos em Deuteronômio a ordem do Senhor, né? Moisés advertiu Israel sobre não fazer concessões com esses povos, pois eles poderiam influenciá-los com suas práticas pagãs, afastando-se dos caminhos do Senhor. Então, Josué
e os israelitas haviam se aliado com seus inimigos. Mas e agora? Que implicações dessa aliança, né, com o restante da conquista? Aqui, queridos, a gente tem um relato de se admirar. A resposta de Josué e dos líderes é de se admirar. Israel tirou proveito dessa situação e aprendeu uma valiosa lição com isso tudo. Quando se comete um erro, admita-o. Aprenda com o seu erro. Tire proveito dele. Os líderes colocaram os gibeonitas para trabalharem como carregadores de água e rachadores de lenha para todo o serviço do tabernáculo, que naquele tempo usava muito, em grandes quantidades. Então eles iriam ser escravos a serviço de Israel, não mais que isso, e seus descendentes iriam acompanhar esse serviço também. Estar sob maldição aqui significava que eles nunca seriam outra coisa senão escravos, carregadores de água e rachadores de lenha. Mais para frente, a gente vai ver isso em 1 Crônicas, em Esdras e Neemias também, que eles serão chamados de aqueles que são concedidos. Os gibeonitas trabalhavam no templo do Senhor, servindo ao Senhor. E no próximo capítulo dessa série, a gente vai ver o Senhor usando desse erro, dessa aliança que Josué fez, em favor do próprio povo de Israel. Não existem evidências, obviamente, na Bíblia que vão falar que esse povo, os heveus, esses gibeonitas em específico, causaram problemas para o povo de Israel. Então, provavelmente, o serviço no tabernáculo, durante tanto tempo, tinha influenciado eles a abandonarem seus deuses e adorarem o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E agora, queridos, partindo agora para o final do sermão, vamos para algumas aplicações. A primeira delas é que o plano ardio desses gibeonitas nos alerta sobre os perigos do engano. Muitos falsos mestres têm se levantado, enganado muitas pessoas com suas mentiras. Tais mentiras, vestidas com roupagem convincente, procuram deturpar e corromper a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Isso aconteceu na igreja primitiva e não se enganem, acontece nos dias de hoje também. Tais mentiras, o engano, queridos, por vezes, ele pode nos oferecer pães mofados e odres de vinhos velhos, remendados do legalismo. Outras vezes, ele pode se apresentar trajado com roupas velhas, rasgadas e calçados velhos do liberalismo. E muitas vezes, queridos, de forma sutil, ele pode trazer algumas verdades do Evangelho, misturadas, adulteradas com a agenda progressista, ideias atuais, que fogem, apesar de vender muito bem um evangelho, mas é um evangelho barato. Queridos, o engano de Satanás busca nos afastar dos caminhos do Senhor. Ele utiliza pessoas que estão em pecado para levarem outras pessoas ao pecado. No livro Peregrino de John Bunyan, após dois peregrinos, um chamado cristão e o outro esperançoso, escaparem do castelo da dúvida, eles se deparam com uma bifurcação. E essa bifurcação são muito parecidas, são caminhos planos. E ali eles entram em um dilema, E eis que nesse momento surge um ser, um homem, com vestes muito brilhantes, com palavras suaves e elogios. Ele os convence a sair do caminho correto até caírem numa grande armadilha. Ele vai dizer assim no trecho do livro: sigam-me, o homem falou, pois é para onde eu vou. Os peregrinos o seguiram pelo caminho que fazia intersecção com a estrada. Tal trilha fazia curvas e mais curvas, e ao olhar para trás perceberam que estavam se distanciando da cidade para onde desejavam ir. Mesmo assim, continuaram seguindo,
aquele homem. Aos poucos, antes de perceberem, foram pegos por uma rede e ficaram tão enlaçados que não puderam como desvencilhar-se. Nesse momento, as vestes daquele homem brilhante caem e eles estão de frente do destruidor. E eles se dão conta do erro que cometeram. Lembrando da passagem de Provérbios 29:5, que alerta sobre os bajuladores. Esse trecho diz assim: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Paulo, querido, nos adverte sobre falsos mestres e o perigo de dar crédito às mensagens dele. Em 2 Coríntios 11, 13 e 14, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Atualmente, as mídias sociais é um ótimo recurso. Utilizamos as mídias sociais hoje para vários meios, bons e ruins. Concordam, queridos? Mas elas são um ótimo recurso de Satanás para propagar o engano. O que temos escutado? O que estamos deixando nossos ouvidos ouvirem e dar crédito a tais mensagens? Temos de fato consultado o Senhor ou apenas acreditando o que com os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossas mãos apalpam? Não podemos, queridos, abrir as portas da nossa igreja para o engano, para a mentira. Em hipótese alguma. É o dever nosso como cristãos e como igreja, devemos defender a verdade e é necessário julgar. Devemos julgar, vocês devem julgar o que eu estou pregando. Vocês devem julgar o que o pastor Felipe está pregando. Qualquer pessoa que sobe aqui para ler a palavra de Deus deve ser julgado. Porque a palavra de Deus, ela é poder para a salvação e ela não deve ser distorcida, não deve ser adulterada. Porque o nosso compromisso, querido, então, como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, é sermos santos. E a palavra de Deus transforma os nossos corações, ela nos aflige. A palavra de Deus nos transforma e nos faz santos com o poder dele e nós devemos defendê-la, pois o Senhor habita no meio do seu povo. Uma segunda aplicação, queridos, após eles serem enganados, estes peregrinos, esperançoso ainda reforça a cristão que eles tinham recebido um mapa do caminho das mãos dos pastores, porém haviam se esquecido dele, caindo então na armadilha do destruidor. Os israelitas foram enganados porque não consultaram a vontade do Senhor. Queridos, temos dado valor à palavra do Senhor? Temos dado crédito a ela? Temos buscado o Senhor e sua vontade nas Escrituras, temos aplicado tempo devocional, a gente viu isso na EBD, não é só, na oração agora há pouco, não é somente você fazer um checklist, mas temos de fato dado devoção ao Senhor, ao tempo de leitura bíblica. Temos buscado a vontade do Senhor em todos os nossos caminhos, ou somente quando nos é conveniente, quando é necessário para a nossa vontade? Deus não nos promete, queridos, êxito em tudo que fizemos aqui nessa terra. Deus não vai prometer isso. São os nossos corações que desejam tantas coisas e que queremos viver uma vida livre de perigos e de sofrimento. A gente está estudando isso nas classes de EBD sobre o sofrimento. Estamos vendo, queridos, que existe um pressuposto muito perigoso que move muitos crentes a buscarem uma vida individualizada aqui nessa terra. Sofrer, queridos, faz parte, né? Faz parte da nossa caminhada. E querer ter a experiência da eternidade com Deus aqui, no agora, longe de mazelas, longe de dores, longe de sofrimento ou perseguições, minimiza a realidade e a esperança dessa vida vindoura. Não estou dizendo que não é ruim, é bom fazer planos, é necessário fazermos planos.
criar projetos, querer estudar, trabalhar, casar, ter filhos, isso é muito bom. Todas essas coisas são boas, mas são boas de fato se estiverem no lugar certo. O que estou querendo dizer aqui, queridos, é que a vontade do Senhor está muito mais acima de todas essas coisas. A vontade do Senhor para as nossas vidas é exclusivamente redentora. O povo de Israel era um povo escolhido para ser santo, separado para a santificação. E eles não deveriam se aliar com os povos da terra de Canaã. Eles não deveriam se aliar com o pecado. Se tivessem buscado a vontade do Senhor, provavelmente eles diriam na mesma hora: alto lá, parem aí. Bem sabemos o que vocês querem fazer. De fato, vocês conseguem vender muita coisa, mas o Senhor está dizendo para nós que não devemos confiar em vocês. Não podemos pactuar com o pecado. Não é errado, queridos, fazermos planos. Nós fazemos planos, faz parte disso. Viver aqui enquanto não estamos na eternidade. Faça-os, mas confie no Senhor e Ele irá trabalhar em seu coração para que os seus planos estejam alinhados com os da vontade do Senhor. E procure com todas as suas forças se dedicar à palavra do Senhor. Queridos, não existe bem mais precioso que temos em mãos. A gente pode ler, estudar, meditar. Devemos fazer da palavra do Senhor o nosso alimento, queridos. Não podemos deixar de lado. Precisamos respirar essa palavra do Senhor, dia após dia, consultando a vontade do Senhor nas suas Escrituras, na sua palavra. E à medida que a gente estuda a palavra de Deus, que a gente vive a palavra de Deus e buscamos menos as nossas vontades, os nossos interesses tão individualistas, cada vez mais a palavra de Deus nos dirige quanto ao que devemos fazer e ao que devemos evitar. Quer saber qual é a vontade do Senhor para nossas vidas? Né? Como consultar o Senhor para sabermos a vontade dEle para as nossas vidas? Não confie no seu coração. Enganoso ele é. Mas devemos ler a Bíblia, estudá-la, consultar o Senhor nela. E assim saberemos, queridos, qual é a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. E uma terceira e última aplicação aqui, queridos. O erro de Israel que eles cometeram não os levou a praticar mais pecados ainda. Reflitam comigo. E Josué e os israelitas aprenderam a conviver com seu pecado. Os gibeonitas conviveram com o povo israelita desde então. A partir desse momento eles fazem parte agora, convivem junto com o povo de Israel. Mas com sabedoria, a gente acabou de ler Tiago 1,5, com sabedoria e temor ao Senhor, os líderes de Israel admitiram seu erro e confessam ele. E não quebraram a aliança com os gibeonitas, de que iriam manter de fato as suas vidas, porque eles tinham feito esse juramento em nome do Senhor e não poderia levar o nome do Senhor em vão. Eles souberam lidar com as consequências do seu pecado de forma sábia. Isso se aplica a nós, queridos. O engano do diabo, o engano de Satanás é fazer com que o pecado nos deixe incapacitados de servir o Senhor no futuro. Ele busca nos colocar a maior massa possível de cristãos alcançados à margem, sem nenhuma esperança de restauração. Assim como os israelitas tiveram que conviver com os gibeonitas, precisamos também continuar servindo ao Senhor, convivendo com os nossos gibeonitas, o nosso pecado, e não deixando que eles nos incapacite de servir e produzir frutos ao Senhor no futuro. O pecado, queridos, é grave, custou caro a vida, o sangue do Senhor Jesus Cristo
derramado no duro madeiro da cruz. Josué e os líderes, eles, ao descobrirem a intenção dos gibeonitas, sentiram-se envergonhados, humilhados. O pecado faz isso, de fato. Porém, a resposta deles, após terem caído no engano, nesse engano, foram que eles colocaram os gibeonitas para trabalhar em serviço do povo de Israel, de toda a congregação, e produziram frutos ao Senhor. Então, como os nossos gibeonitas podem nos ajudar, nos auxiliar a servir ao Senhor? Nos humilhando, mostrando para nós que não somos fortes, não conseguimos vencer sem o Senhor. É o Senhor, pelo contrário, que vence por nós, que de fato já venceu na cruz. É lá, queridos, que precisamos ter o nosso olhar, não naquilo que a gente vê de fato, a gente deve duvidar sempre, mas em um olhar onde a gente nunca vai ter dúvida, é para o Senhor pregado naquela cruz. Isso a gente não duvida nunca. Provérbios 3, 5, 6 vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, há pecados que precisam ser confessados em nossas vidas. Olhe para a cruz. Peça perdão. Olhe para a cruz. Se arrependa, contrita, se humilhe, se envergonhe, mas há esperança. Na cruz de Cristo há esperança para todo o pecado. Assim como Josué fez e se humilhou diante do Senhor. E aqui termino o sermão de hoje com um trecho de Tiago mesmo, onde diz que o Senhor, Deus, se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Querido, abaixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por quem o Senhor é, um Deus que se revela a nós. Senhor, obrigado porque a salvação que é impossível para as nossas mãos, impossível aos nossos feitos, o Senhor nos trouxe ela através do Teu Filho Jesus Cristo, o qual morreu no duro madeiro da cruz. Pai querido, obrigado, porque jamais teríamos condições de nos salvar a nós mesmos. Mas o Senhor, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, já tinha um plano preparado para os seus eleitos. Pai, obrigado por tamanha salvação que tem nos alcançado. E hoje, ouvindo a Tua palavra, Pai, nós queremos Te agradecer pela boa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pai, que ela transforme os nossos corações, que ela transforme, Pai, a nossa maneira de viver. Pai querido, nos perdoe os nossos pecados, esses gibeonitas, Pai querido, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e a usarmos, Pai, todas as vezes, assim como Josué utilizou, Pai querido, de quando os gibeonitas enganaram eles, utilizou a sabedoria que vem do Senhor. Te pedimos, Pai, sabedoria que o Senhor prometeu nos dar. Nos dê sabedoria para vivermos aqui, deste lado, Pai, até a Tua volta. Nos dê sabedoria, Pai, para não nos apegarmos em nossos próprios corações, mas nos dê sabedoria, Pai, para consultar o Senhor em todos os nossos caminhos, a consultar o Senhor em tudo que formos fazer e a crescermos fortes como igreja. Pai querido, nos ajude a crescer saudáveis na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, nos ajude a viver essa semana, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui. E Pai querido, nos ajude a sempre, Pai, nos apegar a Ti, ao Senhor,
ao Senhor e à tua vontade e que ela possa transbordar em nossas vidas. É o que eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.